nome é Giovana, eu sou jornalista e tenho um perfil no Instagram e no YouTube chamado Grandes Livrinhos, onde eu compartilho um pouco da minha paixão antiga, que vem lá da minha infância, que é a literatura infantil. E hoje eu tô aqui conversando um pouco com vocês, a pedido da Decor Quadros, para falar um pouco sobre esse universo tão encantador e indicar algumas opções de leitura, principalmente pensando nos bebês e nas criancinhas pequenas. Mas, se não é o caso aí na sua casa, se você não tem mais bebês ou crianças pequenas, não tem problema, porque lá no perfil depois tem um monte de outras sugestões, de dicas, pensando também nas crianças mais velhas e também nas crianças adultas já, por que não? Eu não sei se vocês sabiam, mas a Decor Quadros acredita muito nesse poder transformador da literatura, acredita na importância da leitura para as crianças desde sempre, desde pequenininhos. Inclusive tem um projeto chamado Lendo para Bebês, e é por isso que eu estou aqui falando um pouco mais a respeito disso para vocês. Eu não sei se vocês estão nesse momento de preparar o quartinho do bebê, de pensar na decoração, nos quadrinhos, no enxoval, se vocês estão recebendo um bebê em casa pela primeira vez. E se esse for o caso, eu queria fazer uma sugestão, que é de vocês pararem para pensar nesse momento tão gostoso de amor, de aconchego e de expectativa. Por que não a gente parar para pensar também na biblioteca que o filho de vocês pode vir a ter, né? Então é um momento que também dá pra gente pensar nessa recepção de um bebê dentro de casa a partir também dos livros. Então eu queria aproveitar a oportunidade e vim mostrar um pouco desse universo. Eu fiz uma seleção de 15 livros, na verdade com dificuldade, porque eu queria colocar mais. Tem muita coisa disponível, muito legal, pensando em bebês, em criancinhas pequenas. E aliás, a gente já vai fazer um combinado aqui, que quando eu falo bebês e crianças pequenas, a gente tem uma referência mais ou menos de pensar de 0 a 2 anos, porém, a gente nunca pensa de uma maneira estanque, de uma maneira limitante, tá? Porque livros bons em geral, eles funcionam para diversas faixas etárias, porque cada idade a criança consegue às vezes captar um detalhe diferente, fazer camadas de leituras diferentes conforme a faixa etária. Então aqui é só uma referência para que a gente consiga ter bons títulos e montar então essa biblioteca infantil desde o começo, tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente pode começar a fazer leituras para os bebês ou com os bebês desde quando eles estão na barriga. Porque tem pesquisas inúmeras hoje em dia que comprovam, né, o quanto que esse vínculo e quanto essa relação com a mãe, mas não só com a mãe, mas de outros cuidadores, do pai, enfim, de outras pessoas da família, porque os bebês percebem a vibração da voz, percebem e reconhecem depois, inclusive, né, esses cuidadores, enfim, essas pessoas que estão ali em volta dele. E os benefícios de leitura para as crianças são inúmeros, eu ficaria aqui falando um monte para vocês, mas o que eu destaco é justamente essa relação de afeto, de conexão, de aconchego que se cria desde sempre. Então, a gente, né, para pensar, um adulto quando lê junto com uma criança, lê para uma criança, lê com uma criança, ele está totalmente disponível, ele está totalmente concentrado naquilo, né? Porque a gente não consegue ler para uma criança e fazer outra coisa, por exemplo. Então, costuma ser para as duas partes, tanto para quem lê quanto para a criança que acompanha, um momento muito especial e que muito provavelmente vai fazer com que essa criança cresça gostando e se encantando com o universo da literatura infantil, que é muito rico, como eu já falei para vocês. Então vou mostrar alguns, depois a Decor Quadros vai disponibilizar uma lista completa do que eu selecionei especialmente pensando nesse público e pensando em vocês. E aí vocês vão conseguir fazer a seleção lá, adquirir, pensar, conhecer mais. E vamos lá então para a lista. Bom, essa lista que eu pensei com muito carinho nesse público de 0 a 2, que nem eu mencionei anteriormente, além da faixa etária, que é só uma referência, como eu disse,
eu tentei selecionar títulos considerando uma bibliodiversidade, como se diz hoje em dia, que é da gente oferecer títulos para as crianças que sejam plurais, que sejam diferentes, que sejam, por exemplo, mais divertidos, mais poéticos, interativos, que sejam de autores nacionais e estrangeiros, que tenham diferentes traços de ilustração. Tudo isso contribui para que a criança vá criando ao longo do tempo uma experiência estética, uma experiência bastante complexa, inclusive para que ela vá criando os próprios preferidos, né? Porque a gente sempre tem ali, a gente na verdade precisa oferecer esse cardápio bastante variado para que a criança também consiga ser apresentada e escolher ali para que lado ela vai, para onde ela prefere. O primeiro, então, que eu queria mostrar para vocês foi um dos que fez mais sucesso aqui em casa com a minha filha quando ela tinha alguns meses apenas, que é esse aqui, Ter um Patinho é Útil, e é um livro muito criativo, porque inicialmente tem a questão do formato, que é muito variado, ele é um formato sanfonado, então a criança se interessa muito pelo objeto livro antes de tudo, né? E ele trabalha uma questão das cores muito legais também, que tem esse contraste amarelo-preto desse lado. E aí, então, desse lado aqui, Ter um Patinho é Útil, ele vai falar a história de um menininho que encontrou um patinho, pegou, e ele vai falando das vantagens de ter esse patinho. Mas aí, o que é muito bacana é que a gente, do outro lado do livro, a gente tem a mesma história, mas na versão do menino. Então se chama, aliás, na versão do patinho, sempre confundo. Ter um menino é útil. E aí é como se fosse o patinho contando. O menino me encontrou e me agarrou, e aí a gente tem tudo isso aqui em azul e preto, e é muito gostoso, as crianças adoram, esse contraste de cores funciona muito bem, então fica aqui a primeira sugestão. O segundo é um bastante clássico, que tem muito tempo de existência, ele é um clássico estrangeiro, né, e funciona muito bem aqui no Brasil também já está há bastante tempo, chamado Adivinha Quanto Eu Te Amo. E ao contrário do Patinho, que é um livro mais divertido, assim, tal, esse aqui é um livro mais emotivo, mais poético, e ele é uma historinha muito simples, na verdade, de um papai coelho e o seu filho. E um começa falando assim, por exemplo, papai, você sabe o quanto eu te amo? E ele abre os bracinhos e fala, eu te amo tudo isso. Aí o papai coelho fala, mas eu te amo tudo isso. E abre os braços maior ainda. E aí fica, eu te amo toda a minha altura. E ele vai assim nessa cadência gostosa de ler para as crianças. E aí falando sobre o amor e é um livro muito gostoso. E aí já chama atenção para vocês podem começar a reparar, nos formatos, nas edições desses livros pensados nas crianças pequenas, que muitas vezes são mais bem preparados em termos de espessura de folha, então eles são cartonados para aguentar mais ali as mãozinhas manuseando, as capas duras, os cantos arredondados, isso aqui é muito legal para que a gente tenha um livro aí que resista e perdure bastante. Terceiro livro, também é um clássico internacional, Uma Lagarta Muito Comilona. Ele tem um livro bastante antigo também, e ele é muito legal porque ele também tem uma certa interatividade que convida as crianças a brincarem com ele, a se envolverem com a leitura, que começa então de uma lagartinha que nasce, e aí ela tem muita fome, e ela começa a comer muita coisa. E ele é lindo, as ilustrações de um artista plástico famoso, né, também do Eric Carle. E aí isso aqui é o mais legal, enfim, é um dos destaques. Então fala assim, na segunda-feira ela comeu uma maçã, mas ficou com fome ainda. Na terça-feira comeu duas peras, mas ainda ficou com fome. E assim ele vai, e tem o buraquinho da lagarta aqui, aí tem as duas peras, aí tem as 3 ameixas, e ele vai até o final. Então é um livro também pensado nas mãozinhas pequenas, nas resistências ali necessárias, e é um livro lindo, com as ilustrações muito coloridas,
e tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa também. Quarto livro selecionado é Baleia na Banheira, também muito sucesso aqui na minha casa. Aliás, todos esses que eu selecionei são livros que a gente, antes de tudo, gosta. Bom, o Baleia na Banheira, ele é um conto cumulativo, que são aquelas histórias em que os elementos vão se acrescentando, vão aparecendo, e a história vai inflando, vai enchendo, até que sempre tem um clímax, acontece alguma coisa, e aí o desfecho. Então, nesse caso aqui, tem uma banheira, uma baleia na banheira, toda tranquilona, tomando banho, e começa a aparecer ali alguns amigos, nesse caso a tartaruga, pedindo pra tomar banho junto. Ah, eu posso entrar na banheira? Então, por exemplo, o castor fala: a baleia e a tartaruga estão na banheira, o castor aparece na porta. Estou com muito frio, ele diz batendo o queixo. Posso entrar na banheira também? Tudo bem, diz a baleia, pode entrar e se aquecer. E ele vai. Aí tem o flamingo, tem a menina, e chega uma hora, ó, reparem nas ilustrações aqui, ó, que a banheira não tá cabendo mais ninguém. E aí tem lá, acontece alguma coisa, as crianças se divertem, um texto gostoso, muito gostoso de ler, muito legal. E por fim, um livro interativo pra gente ler com bebês e crianças pequenas, chamado Livro Clap. E ele, mais uma vez, eu gosto muito de ilustrações coloridas, assim, eu acho que são super atraentes para os olhinhos das crianças. E qual que é a graça aqui desse livro interativo? A cada dupla de páginas, ele apresenta aqui alguma ilustração, e para ele fazer sentido, a gente precisa fazer esse movimento aqui com o livro. E é claro que daí a gente lê junto, as crianças fazem o barulho junto, então são onomatopeias boa parte do tempo. Então esse primeiro aqui é doin, então a gente faz doin. Aí depois a gente tem aqui smack, então são duas pessoas, ó, smack. Então tem que juntar as folhas para fazer sentido a ilustração. Aqui é toque-toque, então tem a mãozinha levantada aqui e a porta lá, toque-toque. E aí ele vai até o final. Mais um aqui, por exemplo, ó. Esse é um tá fazendo exercício. E é muito gostoso, é um livro que meio brincadeira, um livro interativo, como eu disse, que também faz muito sucesso com as crianças. Mas tem muito mais coisa legal disponível. A minha seleção são 15 títulos, porém tem muito mais coisa disponível por aí. Hoje em dia, ainda bem, a gente tem um mercado que pensa muito nesse público. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem essa lista. Lá no Grandes Livrinhos, como eu falei, tem muito mais coisa para diferentes tipos de gostos, de crianças diferentes, de crianças já crescidas. Porque eu, por exemplo, sou uma que sou leitora de literatura infantil, apesar de adulta. Então é isso. Agradeço a Decor Quadros pela oportunidade de falar mais uma vez sobre esse assunto que eu amo. E espero que vocês acompanhem lá o canal, o perfil, e que a gente troque muitas figurinhas ainda a respeito desse universo tão maravilhoso, tá bom? Obrigada!